Já iniciei aqui a nossa gravação, tá? Então, mais uma vez, bom dia a todos, tá bom? Obrigado pela presença de cada um que aqui está. Então, é o seguinte, eu acho que eu posso fazer assim, nas aulas nossas online, síncronas, né? Eu posso inicialmente fazer a parte tanto do PCN como BNCC e DCRC, tá? Se eu não me engano é essa a sigla, tanta sigla que às vezes a gente se confunde, mas depois eu explico para vocês. E aí nessas aulas nossas online, que é presencial, que a gente tem um tempo assim mais reduzido e tal, eu posso trazer a parte inicial desses documentos e gravar as outras em forma de reposição para o que está faltando da nossa carga horária que nós temos que fechar, sobre conteúdos mais aprofundados, tipo parâmetros curriculares nacionais, aprofundar mais, BNCC, aprofundar mais na BNCC, sobre os objetos de conhecimento, sobre as especificidades, sobre as habilidades e competências, que tem lá tudo bem descrito, tá? E depois o DCRC, né? Acho que é essa sigla, que a gente pode também se deter um pouco tempo nele. Lá não, a gente vai se aprofundar, mas não tanto, porque muita coisa se repete da BNCC, que foi retirada da BNCC, tá? Então eu acho que isso aí seria um bom cronograma para a gente estudar esses 3 documentos e não ficar informação nem rasa demais, nem tão aprofundada a ponto da gente cobrir o restante dos conteúdos, tá? Então, aulas online a gente consegue ver a parte inicial e nas outras gravadas que eu lanço, aí vocês conseguem ver um aspecto mais aprofundado, mais detalhado desses documentos, tá? Então, pessoal, inicialmente hoje a gente vai falar aqui sobre os PCNs para o Fundamental 2 e o Ensino Médio, tá? Que são os blocos. E a gente vai ver um pouco sobre blocos de conteúdos, temas transversais, tá? Eu tentei colocar o máximo de informações que eu pudesse aqui nos slides, ok? Para que... Quer dizer, deixa eu apresentar minha tela para vocês visualizarem, né? Para que a gente pudesse cobrir o máximo de informações possíveis sobre esse documento, que também é um pouco extenso, tá? Então, seguinte, deixa eu maximizar aqui. Tá? Então, dentro desse documento a gente vai poder ver algumas coisas. É claro, teve mudanças, Kleber? Teve muita coisa que acontece aqui nos PCNs que a BNCC deu uma reformulada. E é até bom nós entendermos o antes e o depois, né? Para poder fazer essa comparação do que foi que mudou, né? Então, nós temos aqui para o fundamental, ensino médio, blocos de conteúdos e temas transversais, ok? Então, um dos primeiros aspectos lá dos PCNs para o ensino fundamental 2, algumas pessoas chamam assim, tá bom? Acho bom sempre dar o máximo de nomenclaturas possíveis. Também pode falar como séries finais do ensino fundamental, tá? Tem as séries iniciais, que é a primeira a quinta, e séries finais, que é de sexto ao nono, ok? E aí depois tem o ensino médio à parte. Então, um dos pontos do PCN são os critérios para a seleção dos conteúdos. Como é que o professor deve selecionar, montar, administrar e ministrar os seus conteúdos dentro dessa base, tá? Por exemplo, um dos primeiros aspectos, que é muito importante, que isso aqui pode variar até mesmo de contexto para contexto, tipo de uma cidade para outra, seria o aspecto de relevância social. Tá, vou selecionar determinado conteúdo e um dos pontos que eu tenho que compreender para esse conteúdo, de acordo com os PCNs, é a relevância social desses conteúdos. E o que é que diz isso? Então, foram selecionadas práticas da cultura corporal de movimento que têm presença marcante na sociedade brasileira, cuja aprendizagem favorece a ampliação das capacidades de interação sociocultural, o usufruto das possibilidades de lazer, a promoção da saúde pessoal e coletiva, tá? Então, considerou-se também de fundamental importância que os conteúdos da área contemplem as demandas sociais apresentadas pelos temas transversais, tá? Fazendo uma comparação com a BNCC de antigamente, a BNCC atual, tá? E com os parâmetros curriculares, até então nós tínhamos esse trato com os temas transversais, né? Que eram conteúdo, tipo assim,
Era um conteúdo que era dado em determinado momento da aula, pronto, encerrou, e outra aula já era outra informação. Não tinha-se tanta continuidade no desenrolar daqueles conteúdos, tá? Então, poxa vida, nós todos aqui estamos num curso de formação de professores, tá? Por mais que a BNCC traga algumas informações, é importante algumas também serem preservadas, por exemplo, essas dos PCNs. Às vezes o professor está lá na escola e ele tem que selecionar determinado conteúdo. E aí, por exemplo, ele tem 2, 3 conteúdos e ele fica pensando, poxa, qual eu vou passar primeiro? Será que vai dar tempo de passar outro ou não? Então deve-se ter em consideração isso aí, partindo-se do pressuposto da relevância social daquele conteúdo. Quais são as contribuições no tocante à cultura corporal do movimento, né? É marcante naquela sociedade, a gente sabe que uma característica de uma população, tipo, de uma cidade para outra, às vezes muda muita coisa, tá? Então, tem aspectos regionais ali da cultura daquela cidade que são diferentes de outra cidade, tipo jogos, brincadeiras, tá bom? E é importante considerar isso na hora de selecionar esse conteúdo para ser ministrado, tá? Beleza, Kleber. Tá lá. Então eu determinei o conteúdo, eu fui pelo critério da relevância social do conteúdo, no aspecto da minha população. Que outros aspectos, de acordo com o PCN, podem me ajudar na seleção desses conteúdos, tá? O primeiro foi relevância. O segundo, característica dos alunos. E esse aqui, por mais que esteja em segundo, seria um dos mais primordiais, porque a gente vai ministrar aula para nossos alunos e cada um deles tem características diferentes. Cada público é diferente. Até mesmo se você coloca numa escola de 6º ao 9º, o público do 6º ano, por ser mais jovem, possui características e peculiaridades diferentes dos alunos lá do 9º ano e vice-versa para o ensino médio, né? A gente viu até isso aí bem discutido lá quando estava estudando o Vygotsky e Piaget, né? Sobre até mesmo um aspecto emocional que é diferente de cada um deles. Beleza, então, dentro das características dos alunos, o que é que pode se buscar dentro desse aspecto? Então, definição dos conteúdos buscou-se guardar uma amplitude que possibilite a consideração das diferenças entre regiões, cidades e localidades brasileiras e suas respectivas populações, tá bom? Além disso, tomou-se também como referência a necessidade de considerar os níveis de crescimento e desenvolvimento, as possibilidades de aprendizagem dos alunos nessa etapa da escolaridade. Tá, beleza. Nesse ponto aqui de características dos alunos, nós temos vários aspectos que podem nos ajudar a definir e até mesmo na formulação desse conteúdo. O primeiro deles, considerações entre regiões, cidades. Foi uma coisa que eu já falei do aspecto cultural que eu não vou nem tocar. Às vezes de uma cidade para outra isso aqui muda, ok? E às vezes muda drasticamente, tudo bem? O maior exemplo disso, modalidade esportiva. Às vezes uma modalidade esportiva ela é muito mais aceita, tá? Em uma cidade do que em outra. Vamos aqui, exemplo. Eu lembro, eu estou dando um exemplo de quando a gente estava aí no momento presencial, nos estágios, a facilidade com que os alunos conseguiam trabalhar, que estavam nos estágios, né? Que eles conseguiam trabalhar queimada com os alunos era enorme, tá? Porque era uma coisa bem típica da região do ICOL. O que às vezes não acontecia com o futsal, tá? E aí eu estou dando a característica que às vezes pode mudar de cidade para cidade, de região para região e de escola para escola. O que muitas das vezes o conteúdo futsal, na grande maioria das vezes, é muito mais aceito por esse público, né? Pessoal, só um minutinho aqui para eu ver. Ah, então acho que ele que tá mandando mensagem aqui, eu não tava vendo no WhatsApp. Pronto, eu acho que ele já conseguiu, né, Renê? Tá aí, Renê? Tá, beleza. Então deu certo, né? Porque às vezes eu tenho que voltar aqui para poder
permitir. Essa função aqui, essa ferramenta, às vezes não funciona não, do auto permitir. Pronto. Só silenciar aqui o WhatsApp para não ficar fazendo zoada para vocês. Tá. Retornando a esse aspecto aí de seleção dos conteúdos. Então, partindo desse pressuposto, eu tenho que entender que na hora que eu for selecionar determinado conteúdo, eu tenho que levar em consideração essas características dos meus alunos, e a característica dos alunos, às vezes ela é informada pela região e pela cidade, tá bom? Para não ficar muito redundante. Outro ponto que a gente viu aqui é colocando o aspecto agora de quem, uma disciplina que vocês viram aí com bastante ênfase, que é o aspecto motor de desenvolvimento, tá? E é que eu posso colocar até mesmo uma perspectiva prática, tá? Às vezes a gente tem turmas que são, acho que a palavra não poderia nem ser utilizada assim, mas motoramente mais desenvolvidas do que outras turmas. E aí você consegue se utilizar ou passar atividades mais complexas, tá? Que envolvam um nível de coordenação maior, de agilidade maior também. Então, você consiga agregar, às vezes, 2, 3 modalidades sendo executadas ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, é esse aspecto que o professor deve considerar na hora de selecionar o conteúdo e de ministrar o conteúdo. Característica dos alunos. Nós vimos 2 até agora, né? Relevância social, característica dos alunos. E outro é a especificidade do conhecimento da área. Tá? Então, às vezes nós temos conteúdos que são mais generalistas e conteúdos mais específicos dentro da educação física, tá? Principalmente quando você vai estar fazendo um paralelo aí com os temas transversais, tá? E aí é importante considerar essa parte aí da especificidade do conhecimento da área. De que forma, Kleber? Né? A possibilidade de utilização das práticas da cultura corporal do movimento de forma diferenciada pelo tratamento metodológico disponível na área. Então, muitas das vezes não se vê o aspecto do conteúdo anatomia dentro da educação física, né? E aí o professor, se a escola não dispor, mas dispõe às vezes de um data show, de um esqueleto para poder levar lá, a gente falar o nome de todos os ossos, porque a gente vê isso durante o curso, né? Desde o primeiro semestre até o último a gente está sempre tendo uma relação, porque tem disciplinas em que o professor faz relação, que músculo é esse? Que osso é esse? Né? A gente vê isso aqui ao longo do curso de graduação. E no ensino fundamental não é diferente também. É tratar conhecimento sobre o quê? Sobre a anatomia. Que outra disciplina vai falar sobre isso? A biologia fala de uma forma bem generalista e nada aprofundada. E na educação física a gente pode aprofundar fazendo sempre relação com aspectos da cultura corporal do movimento, do lazer, né? Que hoje a gente estava discutindo também na disciplina de esporte e lazer, é o que a gente chama de educação para o lazer e educação pelo lazer. A educação para o lazer, ela envolve a escola, e na escola nós desenvolvemos esses aspectos aí da cultura corporal do movimento, que está tudo bem relacionado. Então, 3 pontos para selecionar os conteúdos de acordo com os pacientes para o Fundamental 2. Primeiro seria o quê? Nós tínhamos aí as características dos alunos, né? A relevância social primeiro, depois as características dos alunos. E por último agora, não por último encerrando, mas por terceiro agora nós vimos especificidades do conhecimento da área. São pontos específicos da nossa área. Principalmente quando se fala... Teve alguém falando alguma coisa? Fui eu que levantei a mão. Pode falar, viu, Pedro? E se a gente observar, a gente pode resumir esses 3 aspectos de seleção de conteúdo com apenas uma palavra, né? Que é a cultura corporal do movimento. Que se a gente observar, tipo, as características dos alunos vai ser determinada pela cultura em que ele está inserido, né? Se a gente pegar essa relevância social, também está relacionado com a cultura em que o indivíduo está inserido ali na sociedade. Então, eu acho que uma palavra que resumiria bem isso aí é justamente a cultura corporal do movimento. Exato. Agora, tipo assim, tá trazendo de uma maneira inversa, né? A gente trouxe primeiro os pontos específicos, né? Tipo, relevância social,
especificidade, característica dos alunos, mas tudo em detrimento da cultura corporal do movimento, que é nossa área macro dentro e fora da escola, né? Cultura corporal movimento. Tudo que envolva movimento e a sua cultura arremete a quem? A educação física especificamente. Aí depois saem as ramificações para as outras áreas, ok? Muito bem pautado, viu, Pedro? Então, basicamente, inicialmente a gente falou sobre aqueles 3 pontos, né? Sobre quando selecionar o conteúdo. Beleza, Kleber. Em algumas coisas vão se repetir, e é o que eu acho que é o ponto mais importante de a gente fazer um paralelo entre os PCNs e a BNCC, que houve mudanças, é sobre os blocos de conteúdo e como é que eles foram agregados em termos de conhecimento. Tá? Isso aqui eu vou discutir de maneira mais específica lá dentro da BNCC. Tipo, na educação física, os blocos de conteúdos eles estão organizados em 3, tá? E eles devem ser desenvolvidos ao longo do ensino fundamental 2, tá? A distribuição e o desenvolvimento dos conteúdos estão relacionados com o projeto pedagógico de cada escola e a especificidade de cada grupo. Antigamente não se tinha tantos conteúdos a serem trabalhados dentro da educação física. Cada vez mais, com tanto a evolução científica como também a parte histórica da educação física, histórica, né, da nossa área, foram surgindo mais artifícios da cultura corporal do movimento. E às vezes torna-se até mesmo, como é que eu posso dizer? A palavra não seria dificultoso, mas paralelo a isso, nós teríamos problema com tanto conteúdo para pouco tempo, né? E aí, não vou nem tocar no ensino médio, porque a carga horária do ensino médio de educação física ela é mínima comparada do ensino fundamental, né? Geralmente no ensino fundamental um professor com 20 horas semanais, que é aquele professor com 100 horas, ele vai ter 2 aulas em cada sala, uma aula teórica e uma aula prática, o que no ensino médio diferencia um pouco, tá? E aí quando for falar especificamente do ensino médio, eu vou trazer informações aí de como é que está sendo tratada principalmente a educação física lá nas escolas profissionais, né? Que, diga-se de passagem, teoricamente parece que todas vão se tornar no mínimo tempo integral, né? No estado do Ceará, um dos projetos aí. E aí eu preciso até mesmo ver como é que vai funcionar isso aí para falar com mais propriedade. E aí como é que é o comportamento da nossa área. Cada vez mais nós temos uma população obesa, né? E a criança desenvolve hábitos de exercício físico desde a infância. Um dos primeiros contatos e mais pertinentes ao longo da vida dela é dentro da escola. E se na escola essa carga horária é mínima, possivelmente aí 10, 15, 20, 30 anos nós teremos uma geração que não tem o hábito de praticar exercício físico porque ela não praticou desde a infância, tá? Na realidade isso aí é até mesmo o que os estudos estão trazendo, né? Tem nos relatado ultimamente sobre no ensino médio aí, em escolas particulares, assim, que eu já tive uma certa vivência e tal, nem tem tanto assim, como é que eu posso dizer, a aula de educação física na escola particular. Eles disponibilizam no contraturno um tempo para os alunos do ensino médio praticar suas atividades no ambiente escolar, mas assim, aula específica mesmo. teoria e prática não existe, né? Só existe a Não existe. prática, né? Como se fosse uma forma de lazer e diversão. E é por conta dos próprios alunos, assim, não há um tutor para aplicar a aula com eles. Complicado, viu? Gustavo, inicialmente a gente já veio falando aí como é que eu posso dizer? Já tá em cima aí do conteúdo um pouco debruçado, tá? Mesmo por mais que você tenha entrado agora, dá para recuperar isso aí, essa fala no início da nossa aula, tá bom? A gente tá já encerrando o primeiro bloco, 20 minutos você consegue assistir depois e repor o que a gente falou, tá ok? Então, deixa eu ver aqui quanto tempo falta. Enquanto o senhor olha, só para complementar também, se a gente observar essas escolas particulares em capitais e tal, eles estão trabalhando muito com a questão do Enem seriado, sabe? Que eles vão unindo as notas do ensino médio e tal.
Então, os conteúdos trabalhados com esses alunos do ensino médio, Já vou, viu, Samilo? eu posso falar nessa teoria geral, assim, de conteúdos básicos, matemática, português, biologia, a educação física fica mais de escanteio. É verdade. Isso é a mais pura verdade, viu? Pessoal, eu vou encerrar esse primeiro bloco de gravação aqui, tá? Da nossa aula. E daqui a 15 minutinhos a gente retorna para poder dar prosseguimento, tá? Que foi o que a gente combinou. Minha esposa agora está saindo para poder pegar a menina e a gente dá continuidade com essa mesma linha de raciocínio, ok? Beleza? Então, ó, por exemplo, é 10h46. Eu acho que 11 horas em ponto a gente retorna, tá bom? Ok? 11 horas em ponto. Eu peço que vocês nem saiam, deixa aí se tá no computador, no celular, na própria na própria sala virtual aí do Google Meet. Já já eu retorno. Eu peço mil desculpas, tá? Mas já já a gente retorna tratando sobre esse conteúdo e a gente encerra hoje, possivelmente, tá? Pronto, é até bom. Guardem essas situações aí que a gente vai retornar discutindo isso aí, tá? Principalmente ensino médio, escola particular, em escola pública, que o negócio para nossa área é complicado, mas é claro. Vou deixar isso aqui para a gente discutir 11 horas, tá bom? Então, pessoal, daqui a pouco a gente se vê, ok? Aproveitem agora para tomar uma água e um banheiro e puxar um lanche, tá bom?